Salve, salve, aluno e aluna do nosso curso Desafio. Aqui novamente com vocês o professor Hilder Maciel. E na aula de hoje nós daremos continuidade em Direitos Humanos à temática violência de gênero. No nosso último encontro nós trouxemos algumas definições, trouxemos alguns documentos internacionais a respeito da proteção à mulher, relativo a essa defesa contra a violência de gênero. E na aula de hoje, nós, de forma específica, trabalharemos a legislação nacional. Mais precisamente, a nossa Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, A nossa lei conhecida como Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha é uma lei, digamos assim, extremamente revolucionária no que tange à proteção dos direitos da mulher, certo? Sendo inclusive bem conceituada pela Organização das Nações Unidas por trazer algumas inovações no que tange a esse assunto de defesa de gênero, de combate à violência de gênero. Bem, resumidamente, essa lei ela é um produto de um longo trabalho e esforço de Maria da Penha diante de organismos internacionais para pressionar o Brasil a ter uma legislação que protegesse contra a violência de gênero. Ora, a violência de gênero no ambiente doméstico e familiar, ela sempre foi uma realidade brasileira, Havia inúmeras vítimas desse tipo de violência, sobretudo por estar a mulher, a pessoa do gênero feminino, em situação de vulnerabilidade e até mesmo por uma origem histórica, da construção da nossa sociedade, que, como todos nós sabemos, é uma sociedade construída baseada no patriarcado, em que o homem ocupava a posição de chefe, de arrimo da família, e a mulher de procriação e cuidados com o lar. A mulher tinha muito menos direito que os homens, e essa dominância dos homens, dos maridos sobre as esposas, dos pais sobre as filhas, dos irmãos sobre as irmãs, ela tinha como resultado uma violência, E essa violência ela não tinha punição devida. Era visto como algo de menor importância, inclusive pelo direito. Antes da Lei Maria da Penha, por exemplo, situações que envolvessem agressão contra a mulher eram tratadas como lesão de menor potencial ofensivo, Aquilo que era resolvido no juizado especial criminal, sem muitas implicações, sem muitas sanções para o agressor e muitas vezes, em muitas situações, a mulher, por estar nessa posição de vulnerabilidade, de dependência econômica, de dependência mesmo emocional em relação ao marido, ela acabava por, digamos assim, muito entre aspas, perdoar a agressão e, por fim, a ação penal devida. Mas vem a Lei Maria da Penha e vem mudando, melhor dizendo, essa realidade. Vamos tratar dela agora. A Lei Maria da Penha é a nossa Lei 11.340. Essa lei ela foi sancionada pelo presidente até então, na época, O presidente ela foi sancionada em 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que trata essa lei, No próprio texto da lei nós temos algumas situações. Diz assim a lei, que ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Coibir significa combater, Impedir que ocorra, combater, trazer, tentar mudar essa realidade de violência. Que violência? Violência doméstica. Logo mais nós veremos o que é bem violência doméstica e violência obtida no âmbito familiar contra a mulher. Então essa lei visa coibir essa violência, criar mecanismos, instrumentos que combatam, que inviabilizem essa forma de violência, que é a violência doméstica contra a mulher. Doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos do parágrafo 8º, artigo 226 da Constituição Federal e da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação. Citamos essa convenção da ONU na aula passada, bem como
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio da instrumentalização ao que estava previsto no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, que é o artigo que trata sobre a família, certo? E também mostrar o cumprimento desses compromissos internacionais que a República Federativa do Brasil assumiu, tanto no Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, chamado Sistema Onusiano, né, que é a Convenção sobre a Eliminação, que é aquela no âmbito da ONU, de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e também no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Certo? Então, a Lei Maria da Penha, ela veio dar aplicabilidade a esses dois compromissos assumidos pela República Federativa do Brasil, tanto na Convenção da ONU quanto na Convenção da OEA. Tudo bem? Ela cria também, essa lei, né, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela cria, no âmbito do Poder Judiciário, órgãos especializados nessa tratativa, né, de violência familiar contra a mulher. E também traz alterações no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal, além de outras providências, tá? A nossa aula de hoje, ela não vai tratar de todos os artigos da lei, né? Além da sua inteireza, até porque isso demandaria inúmeras outras aulas. Aqui nós vamos focar nesse encontro no que se refere ao que está no teu edital. O que está no teu edital? A ideia de violência. Então nós vamos trazer algumas definições e alguns pontos especiais da Lei Maria da Penha no que tange a essa temática da violência. Aqui no artigo 2º, meu aluno, eu tenho para te dizer o seguinte: toda mulher, uma definição aqui do artigo 2º que eu reputo importante para você, candidato ao concurso do CFO. Vamos lá. Diz assim nosso artigo 2º da lei: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Tu já consegue observar aqui no artigo 2º que essa proteção é uma proteção dada à mulher de maneira indistinta. Ou seja, independentemente de classe, raça, orientação sexual, etnia, renda, quanto ganha, da sua cultura, do seu nível educacional, se ela está no nível médio, superior, se ela é analfabeta, se ela tem instrução, isso pouco importa. Independentemente de sua religião ou algo do gênero, nada disso vai importar. É uma proteção, portanto, integral à mulher, certo? Dando à mulher esse direito de viver sem violência, preservando a sua saúde, a sua incolumidade, a sua saúde física, mental, o seu aperfeiçoamento, o seu desenvolvimento, né, intelectual e social. Então, esse direito de não ser agredida, de não ser violentada e de ter o seu pleno desenvolvimento como pessoa, ele não tem restrições. Ele é dado a toda mulher sem qualquer distinção. É isso que nos coloca o artigo 2º. Então, desde já, nós já temos as ideias que não há diferença aqui para proteger. É mulher, deve ser protegida, deve ter seus direitos inerentes à pessoa plenamente respeitados. Essa é a mensagem trazida aqui no nosso artigo 2º. Perfeito? Bem, meus queridos alunos, avançando um pouquinho mais, o artigo 5º, ele trata especificamente da violência doméstica e familiar contra a mulher. E aqui é preciso, desde já, trazer um esclarecimento. A Lei 11.340 de 2006, a nossa Lei Maria da Penha, ela não protege a mulher contra todo e qualquer tipo de violência. Não.
A finalidade da Lei Maria da Penha é defender a mulher, protegê-la da violência doméstica e familiar. Certo? A violência que trata com especificidade a Lei Maria da Penha é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Repito, vou colocar aqui. Não é qualquer tipo de violência. Logo, logo, nós daremos a você exemplos que evidenciam que não é toda violência que é objeto de proteção da Lei Maria da Penha. Não é qualquer agressão, vai depender muito do contexto em que houver essa agressão. Vai depender muito de quem seja o agressor. E o artigo 5º, ele traz para nós essas delimitações. Olha só o que nos fala o artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, e é essa violência que vai nos interessar para a Lei Maria da Penha, qualquer ação ou omissão. Olha só, é ação ou omissão. Ou seja, não é só um agir. O não fazer, o se omitir, também é considerado violência, certo? É qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ou seja, a base dessa violência é o gênero, certo? Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, é ação ou omissão, certo? Que cause sofrimento, violência físico, sexual, psicológico, morte, lesão, dano moral ou material. Inclusive material, meu aluno. Logo, logo nós veremos que existe uma modalidade de violência que está nitidamente, plenamente associada ao patrimônio, tudo bem? Então o artigo 5º, ele define o que é violência doméstica e nos traz algumas delimitações, né? No inciso 1, 2 e 3. Vamos lá. No inciso 1, é aquela violência que ocorre no âmbito da unidade doméstica. Violência doméstica é na unidade doméstica. E o que é unidade doméstica? A lei fala, compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas. Normalmente é um lar, uma casa, não é isso? Doméstico é associado a casa, a lar. É um espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, imagina a seguinte situação, que uma mulher more numa república com outras mulheres e alguns rapazes, por exemplo. Isso é considerada unidade doméstica, certo? Observa que a lei, a norma, fala o seguinte para ti, com ou sem vínculo familiar. Não significa necessariamente que haja parentesco, né? Não tem muita gente que mora com amigo, que mora com namorado, que mora com irmão, ou que mora com um irmão de consideração, divide o aluguel com alguém. Pois é. Então, na unidade doméstica é um espaço de convívio permanente, incluindo os esporadicamente agregados. Não é aquela pessoa que está passando apenas alguns dias, que vai ficar algumas horas ali, ela é considerada da mesma unidade doméstica. Então, a violência doméstica é aquela praticada no âmbito da unidade doméstica. É um espaço de convívio permanente entre pessoas, essas pessoas tendo parentesco com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregada. Então imagina a seguinte situação, meu aluno. Um rapaz e uma moça dividem um apartamento, uma kitnet, vamos dizer. Essa kitnet é a unidade doméstica? Sim. Esse amigo e essa amiga possuem vínculo familiar?
Não. Mas se ele vier agredi-la, isso é considerado violência doméstica pela Lei Maria, aplicando-se a Lei Maria da Penha? Sim. Essa é uma hipótese, tudo bem? Atente-se para o com ou sem vínculo familiar e esporadicamente agregadas, tudo bem? O inciso 2 dispõe assim para a gente, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Aqui, pessoal, não vai interessar tanto para a gente a moradia, a unidade doméstica. Aqui vai interessar o parentesco, a familiaridade entre essas pessoas, certo? E lembra, é considerado formada por indivíduos que são ou se consideram, né? Imagina que aquele chamado irmão de criação, ele agride a sua irmã, eles não têm um vínculo biológico, eles não têm nem sequer registro. Todavia, eles se consideram parentes. Se ele vier agredi-la, por exemplo, isso é considerado, sim, violência doméstica familiar no âmbito contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, no âmbito da família, quem é a família? Comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram, né? Atente-se para o se consideram. Não só os que são, mas os que se consideram aparentados. Unidos por laços naturais, né? Aqueles biológicos, né? Parentesco natural, por afinidade. Por exemplo, um exemplo de parentesco por afinidade. Uma mulher e o seu cunhado. O cara é irmão do marido dela, né? E esse cunhado vem agredi-la. É um exemplo de família por afinidade. Ou por vontade expressa, né? Aquela quando há a consideração, união estável, enfim. Quando as pessoas, por vontade expressa, elas se consideram do mesmo grupo familiar. Então, a violência nesse âmbito também é objeto de proteção da Lei Maria da Penha. A terceira, né? Ela não está associada nem à unidade doméstica, nem à habitação, menos ainda à família. Ela se trata em qualquer relação íntima de afeto. E quando se fala em qualquer, é qualquer uma, tudo bem? Quando se fala em qualquer, é qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Não necessariamente que tenha morado junto, né? Vamos traduzir isso por linguajar mais claro, mais popular, para o que o meu aluno e minha aluna do curso Desafio possa bem entender. Olha só, qualquer relação íntima de afeto. Intimidade de afeto, exemplo, um namoro, né? O namoro não é uma relação formal, contratual, tal qual é o casamento. Não tem a intenção de constituir família, tal qual a união estável. É um namoro, né? Uma relação afetiva entre pessoas, tudo bem? E é uma relação íntima. Olha o que a lei fala. Ou seja, nesse afeto há intimidade. E o agressor, ele conviva, olha o tempo verbal, ele esteja convivendo ou tenha convivido. Imagina a situação em que um ex-namorado, né? A menina termina o namoro, diz que não dá mais certo, viu alguns traços de comportamento violento no sujeito, e ela tomou a decisão correta, que foi terminar antes que aquilo se escalasse para uma agressão, né? O cidadão deu inúmeros sinais. Só que esse cidadão ele não aceita o término do namoro. Eles já são ex-namorados, ela já terminou, pôs fim à relação. Mas ele já esteve convivido, já tinha convivido com ela. Se ele vier agredi-la, é uma espécie de violência que se aplica à Lei Maria da Penha? Sim. Então, qualquer relação íntima de afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido, ou seja, no passado, com a ofendida, independentemente de coabitação.
tendo morado com ela ou não. Então, se aplica ao ex-namorado, mas ele nunca foi casado com ela, ele ia lá só às vezes, visitava, eles saíam juntos, mas eles não tinham uma coabitação. Não. A lei, de forma muito clara, expressa pra gente que é independentemente de coabitação. Ou seja, neste cenário, a coabitação tem zero relevância. Então, são essas 3 hipóteses em que se coloca isso, tá, meu aluno? Rapidinho, só para reforçar. Âmbito da unidade doméstica. É o espaço de convívio permanente das pessoas com ou sem vínculo familiar. Então, tu mora com um agregado, tu mora com alguém que não tem vínculo contigo e essa pessoa te agrediu, mulher, proteção da Lei Maria da Penha. Pode ser no âmbito da família, aquela que se é ou se consideram aparentados, certo? Por laços naturais, afinidade ou vontade expressa, né? Por afinidade, o cunhado, o sogro, o genro. Imagina que o genro venha agredir a sogra. Isso é considerado violência familiar doméstica contra a mulher? Sim, porque está dentro do conceito de família por afinidade, tudo bem? E em qualquer relação íntima de afeto, né? Que se conviva ou que se tenha convivido, atentar-se a esse tempo verbal, independentemente de coabitação. Certo, professor? Você pode me dar um exemplo de quando não se aplica a Lei Maria da Penha? É possível que uma mulher, ela sendo agredida, ela não seja objeto de proteção da Lei Maria da Penha? Sim. Quando a violência ocorrer fora desses ambientes aí descritos nesses 3 incisos. Imagina que uma mulher está no seu ambiente de trabalho. Está lá trabalhando e um colega de trabalho começa a agredi-la verbalmente e escala para uma violência física, faz ameaças, violência psicológica, enfim. Aquele colega de trabalho é da família dela? Não. Ela o considera parente? Não. Tem afinidade? É cunhado? É casado com a irmã, com a mãe dela? É padrasto? Não. É dentro da casa, do espaço de convívio permanente? Não. Tem alguma relação íntima de afeto com ela? Não. Ele é um colega de trabalho, ele tem uma relação estritamente profissional com ela e ele foi e a violentou, agrediu-a. É violência? Sim. Mas é o que protege a Lei Maria da Penha? Não. É um caso de não aplicação da Lei Maria da Penha, portanto. Né? Você está numa festa, num ambiente de descontração, uma pessoa que nunca te viu na vida, que tu não tem nada, vai lá e te agride. Não é da tua família, não tem relação íntima de afeto, não convive, não coabita contigo, não está na mesma unidade doméstica, nem mesmo como agregado, e simplesmente de uma forma aleatória não gostou da tua cara, sei lá, te confundiu com alguém e te bateu. Existe esse tipo de violência na sociedade? É óbvio que existe, mas aí é Código Penal, lesão corporal, etc., não se aplica, não é o objeto de proteção da Lei Maria da Penha, tá? Então guarda isso, coloquei ele para ti na anotação. Não é qualquer tipo de violência em que aplicar-se-á, melhor dizendo, a Lei Maria da Penha, mas aquela descrita nesses 3 incisos aí para vocês, tá? Olha o parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Orientação sexual está associada à afetividade da pessoa, né? Se ela gosta de homens, se ela gosta de pessoas do gênero masculino, do gênero feminino, gênero neutro, enfim. O que existe aí não leva em consideração, pessoal, a orientação sexual. Como assim? Pode haver, por exemplo, vínculo de relação íntima de afeto entre pessoas do mesmo sexo, né? Relações homossexuais, obviamente, homoafetivas, melhor dizendo, pode. Então, uma mulher que tenha sido agredida pela sua parceira, pela sua namorada, pela sua esposa, ela é objeto de proteção da Lei Maria da Penha? Sim. O que importa aqui
é que a vítima seja mulher, certo? Ela sofra violência, ela sofra morte, lesão, sofrimento físico, psíquico, dano moral, material, violência psicológica nesses ambientes do inciso. Na unidade doméstica, no âmbito da família ou em relação íntima de afeto. E aí não vai depender. Então, uma namorada que não aceita o término com a outra namorada e se porventura vier agredi-la, aplicar-se-á contra ela a Maria da Penha? Sim. Porque se enquadra no que se descreve, no que está exposto no parágrafo único. As relações pessoais enunciadas, ou seja, os parentescos, a relação íntima de afeto, não levam em consideração a orientação sexual. Deu para entender? Deu para entender onde não se aplica também? Eu espero que o aluno do desafio tenha feito essa distinção. O artigo 6º, também um artigo muito relevante no que tange a violência contra a mulher, eu trouxe um destaque para ti. Ele diz o seguinte: a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Sabe por quê, meu aluno? Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, era lesão de menor potencial ofensivo. Considerava-se uma lesão ínfima ao bem jurídico da mulher. Isso muda de patamar quando a Lei Maria da Penha deixa expresso que violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violação dos direitos humanos. Ou seja, viola a dignidade humana da mulher. É uma violação grave, pois viola direito de dignidade, que viola e ameaça a própria existência do gênero feminino. Tudo bem? Então, violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violações dos direitos humanos e, por essa razão, por violar direitos humanos, requer um combate claro e efetivo por parte das pessoas, da sociedade e também por parte do poder público. Em outros artigos da lei, há inúmeras providências que cabem ao poder público, fazer campanha de conscientização, colocar o combate no ensino de forma transversal, enfim, né? Preparar uma estrutura dentro do serviço de justiça e de polícia para o melhor atendimento e acolhimento dessa mulher vítima de violência, com proteção a ela, ao seu patrimônio e aos seus filhos. Tudo bem? Essa é uma lei revolucionária. Eu até recomendo que você leia essa lei em todos os seus artigos para tu ter bem embasamento e para tu complementar o que a gente está vendo nessa aula. Pessoal, o artigo 7º, ele trata das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Diz assim o artigo 7º, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Ou seja, esse rol, ele é exemplificativo. Ou seja, além dessas aqui previstas, podem existir outras formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos a cada uma delas rapidamente. A primeira é a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Essa aqui é mais simples de entender, né? Aquela violência mais visível, mais perceptível, né? Em que houve uma violação da integridade ou saúde corporal, houve um hematoma, uma marca. Essa é a violência física, um chute, um soco, um empurrão, um beliscão, um aperto mais contundente do braço, dos seios, do pescoço, que deixa hematomas, que deixa marcas, que agrida a integridade e a saúde física corporal da mulher, é a violência física. Outra modalidade trazida no nosso inciso 2 do artigo 7º é a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima. Dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique ou lhe perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A definição de violência psicológica ela é muito ampla, né? Trouxe dano emocional, a pessoa fica mal, fica amedrontada, né? Diminui a sua autoestima. Tu tá muito feia, tu tá muito gorda. Se eu não te quiser, ninguém vai te querer. Né? Tu tem que me aguentar porque eu sou o único que te quis. Tu tá muito feia, tu tá muito acabada. Né? São formas de ofensa que vão diminuindo a autoestima. Perturbe o pleno desenvolvimento, controla a ação, manipula. Né? Essa roupa tá muito curta. Não fala com homem na rua que eu não gosto. Né? Crenças, decisões, ameaça. Se tu sair com essa roupa, eu vou te colocar para fora de casa. Constrangimento público, humilhação, manipulação, vigilância constante, né? Aquele cara extremamente ciumento que persegue a mulher em tudo que é canto, que fica a todo tempo de olho nela, põe câmera na casa, põe GPS no celular, são exemplos aí de violência psicológica. Outra forma de violência, violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo, que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite e anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Sexual, né? Constrangimento, ameaça a manter, a presenciar relação sexual ou participar sem o seu consentimento, sem o seu desejo, né? Mediante ameaça, intimidação, uso da força, explorar a sexualidade, né? Por exemplo, tem muito homem, não sei se tu sabe disso, que ele explora a mulher sexualmente, né? Ele vende material pornográfico da própria sua mulher, forçar a tomar anticoncepcional, forçar o aborto. Isso são formas de exemplos de violência sexual. Nós temos ainda a violência patrimonial. No que consiste? Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos e recursos econômicos, incluídos destinados a fazer as suas necessidades, né? Aqui, o que é reter? É controlar. Por exemplo, o cartão da tua conta fica comigo. Eu retenho esse teu cartão. Me dá 80% do teu salário para mim, eu sei o que eu vou fazer. Eu quebro, tu é uma manicure, uma cabeleireira, eu vou lá e destruo teus instrumentos de trabalho, não é isso? Eu tomo de ti documentos pessoais, eu retenho, eu rasgo, para que tu não possa sair, por exemplo, para buscar um emprego fora de casa. Isso são formas descritas na lei de violência patrimonial. E nós temos ainda a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria, né? Aqueles chamados crime contra a honra, quando se espalha boatos, quando se imputa crime, se imputa má fama, atinge a moral, a reputação daquela mulher, é uma espécie também de violência chamada de violência moral, tudo bem? E por último, né, e não menos relevante, sobre a Lei Maria da Penha, nós traremos alguns comentários sobre as medidas protetivas de urgência. Né? A medida protetiva de urgência, meu aluno, é um instrumento cautelar. E o que significa basicamente isso processualmente falando? É para proteger. Uma mulher, ela busca as autoridades denunciando a ocorrência de uma suposta violência. A autoridade judicial, a autoridade policial, quem recebe aquela informação, não detém meios imediatos de comprovar a sua veracidade ou não. Mas se ele deixar muito para comprovar, pode ser que não seja mais possível preservar. Então, de forma cautelar, preventiva, ele toma as chamadas medidas protetivas de urgência, né? Trata-se de uma determinação do juiz ou da juíza para proteger a mulher em situação de violência doméstica, familiar ou na relação de afeto, conforme necessidade da solicitante. As medidas protetivas podem ser demandadas
já no atendimento policial na delegacia. E é o que geralmente acontece, né? A mulher já denuncia e já pede essa medida protetiva. E elas são ordenadas pelo juiz e pela juíza num prazo de até 48 horas, porque o nome diz, né? É medida de urgência, certo? Devendo ser emitidas com urgência em caso de que a mulher corra risco de morte. E lá no artigo 22, o juiz poderá determinar proibição ou restrição de uso de arma por parte do agressor, o afastamento do agressor de casa, né? Que é extremamente comum. Então, se ele tem arma, restringe o porte. Se ele está coabitando com ela, afastamento do agressor. O que mais? Proibição do agressor de se aproximar da mulher agredida, né? É que tem que ter uma certa distância dela. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Imagina que ele tenha com ela filhos, né, de um relacionamento. A medida protetiva pode impedir, inclusive, que ele visite esses filhos independentes. Obrigatoriedade de prestação de alimentos provisórios. Uma situação, por exemplo, em que a mulher tenha dependência econômica desse indivíduo, e essa dependência econômica muitas vezes é que sustenta aquela violência, pode a medida protetiva obrigá-lo a prestar alimentos de forma provisória. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Imagina que numa forma de violência patrimonial, ele tenha assumido com os bens da casa, com o patrimônio, ele tem que restituir. Proibição de venda ou aluguel do imóvel da família sem autorização judicial, né? Também uma forma de evitar que haja esse temor da mulher em perder o patrimônio. O depósito de valores correspondente aos danos causados pelo agressor e etc, né? Ele fica, inclusive, a lei obriga-o a ressarcir os prejuízos, né, os gastos públicos em que o Estado tenha na proteção e no tratamento dessa mulher e da família vítima de violência, tudo bem? Meus queridos, são essas as disposições principais atinentes à violência de gênero. Lembra? Nós fizemos uma viagem, né? Definimos, conceituamos, fizemos distinção entre sexo, gênero e identidade de gênero, falamos no âmbito da ONU, falamos no âmbito da Organização dos Estados Americanos e trouxemos para ti pontos mais relevantes da Lei Maria da Penha, né? Nossa lei, né? Que é um dos marcos fundamentais da proteção do direito da mulher, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então, é fundamental sempre que vocês, além do que a gente vê aqui, busquem resolver questões, busquem aprofundar, né? Tentem ler esses diplomas da sua inteireza para vocês terem a máxima compreensão. A nossa aula ela vai servir como algo que vai te induzir a essa busca, a essa procura, tudo bem? Então eu agradeço a todos vocês. Próxima aula a gente vai trazer novo conteúdo, né? Mês que vem ainda, né? Para quem está assistindo hoje, nós estamos ainda em agosto. Lá pelo meio de setembro, eu quero fazer um mega simulado com todos os assuntos que a gente comentou no padrão Fundação Carlos Chagas, tudo bem? Eu vou falar mais de 1 ou 2 conteúdos e a gente vai de resolver muitas questões da banca, tudo bem? Teremos aulas específicas para isso. E é isso, meu aluno desafio. Um forte abraço para você, sucesso nas tuas lutas.